No vídeo de hoje eu quero te ensinar como escolher uma saia que funcione para o seu formato de corpo. A depender das suas proporções corporais, determinados tipos de saia vão funcionar muito melhor do que outros. Eu sempre gosto de falar que os nossos corpos não são iguais. Por isso que às vezes você vê uma saia na sua amiga, você gosta, compra igual, mas ela não fica da mesma forma em você. E o contrário também acontece. E a gente também não é feito na régua. Então, o nosso corpo tem proporções diferentes. A gente tem ombro de uma proporção, cintura de outra, quadril de outra, tamanho de perna diferente do tamanho do nosso tronco. Então, nós somos todas diferentes. Então, por isso que o que funciona para uma nem sempre vai funcionar para outra. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, para você aprender de uma vez por todas a escolher uma saia que funcione para você. A primeira coisa que você precisa fazer é se olhar no espelho. Se olhe no espelho e observe a largura dos seus ombros, a largura da sua cintura, a largura do seu quadril. Faça isso. Você não precisa pegar a fita métrica, não precisa se medir, não precisa fazer nada disso. Mas se olhe, né? Se observe. Quando a gente se observa, quando a gente olha para o nosso corpo, quando a gente nota as diferenças que a gente tem, fica muito mais fácil de fazer essas escolhas, de escolher modelagens de saias, modelagens de calças e de todas as peças que a gente vê por aí. Então comece a se observar, comece a entender como que é o seu corpo, o que que funciona para o seu corpo. E uma coisa que é muito importante também é que às vezes a gente quer caber num determinado tamanho que não funciona pra gente, sabe? As lojas são diferentes, possuem modelagens e numerações diferentes. Então você pode ser 38 numa loja e ser 42 em outra. Então busque o seu conforto, priorize o seu conforto. Aquela peça ela deve vestir bem em você, deve te deixar confortável. Então esquece numeração, esquece etiqueta, esquece tudo isso. Foque apenas naquilo que vai te deixar se sentindo bem, que vai te deixar bonita. Então agora vamos lá. Como eu falei para vocês fazerem isso, né, se observarem aí, se olharem no espelho, eu vou começar aqui usando um exemplo, né, me usando como exemplo para vocês. Eu tenho um corpo que a minha parte dos ombros é levemente mais larga do que do meu quadril, do que a parte do meu quadril. Na consultoria de imagem, a gente faz a análise de biotipo, análise de proporção corporal, então a gente avalia tanto a nossa proporção horizontal, que a gente fala dessa largura que a gente tem, de ombro, de quadril, de cintura, quanto a proporção vertical, que é a altura do nosso tronco em relação à altura das nossas pernas. Então, eu sou uma mulher cujo biotipo é o triângulo invertido e eu tenho as pernas mais compridas do que o meu tronco. Além de eu ser alta, as minhas pernas longas fazem com que eu me pareça, com que eu pareça mais alta ainda. E aí isso, inclusive, é um ponto que me dificulta a escolher mini saia. Eu tenho um problema enorme para comprar mini saia, porque qualquer mini saia aí de tamanho normal para muitas mulheres, em mim fica super curta. E aí eu fico incomodada porque eu não gosto de saia super curta. Mas enfim, vamos lá falar dessa questão do quadril. E tudo isso aqui que eu tô falando, gente, é para que você escolha algo que vai vestir melhor o seu corpo, tá? Mas se isso não for um problema para você, não tem problema, não tem problema. Repetindo aí a palavra, não tem problema. Se isso não for algo que te incomode, você não precisa focar no que eu vou falar, entendeu? Mas, no meu caso, eu gosto de evidenciar a região do meu quadril para trazer mais equilíbrio visual, mais harmonia para o meu corpo, já que a minha parte dos ombros é maior do que a do quadril. Inclusive aqui eu estou usando uma coisa que
se a gente for seguir como regra, não é uma coisa boa para o meu biotipo, que são as listras na horizontal. Só que eu sempre falo que consultoria de imagem não é sobre regras, é sobre aprender a usar aquilo que te valoriza e aquilo que você gosta. Eu gosto de blusa desse jeito aqui, de listra na horizontal. E não é porque o meu biotipo não funciona muito bem com esse tipo de blusa que eu vou deixar de usar. E aí o que eu faço para trazer o equilíbrio? Na parte de baixo, eu foco em algo que seja mais amplo, que é a calça que eu estou usando, aqui no exemplo. Então, se você tem esse biotipo parecido com o meu, em que os seus ombros são mais largos do que o seu quadril, eu vou deixar uma foto aqui para vocês identificarem o que eu estou falando. Você vai focar em saias que sejam amplas na parte de baixo. Se você procurar saias, né, usar saias que são muito ajustadas ao seu corpo, você vai evidenciar essa região do seu quadril que é mais estreita do que o seu ombro. Então, procure saias que sejam mais amplas, uma saia evasê, por exemplo, uma saia de babados, né? Todas essas saias que tenham esse volume a mais na parte de baixo. A saia godê também vai funcionar muito bem para quem tem o biotipo triângulo invertido. Agora, se o seu caso for o contrário, se você tiver o quadril bem largo em relação aos ombros, a gente vai fazer o contrário. Então, se você coloca uma saia que é evasê, que é muito volumosa nessa região, a gente vai evidenciar isso aí. A gente vai deixar com que essa região do seu quadril pareça ainda mais larga em relação aos seus ombros. E aí é onde entra a saia reta, por exemplo. Uma saia reta vai funcionar muito bem para quem tem o quadril muito largo. Uma saia evasê também funciona, desde que ela não tenha muita abertura. Já uma saia cheia de babados, uma saia godê, eu não recomendo para quem tem o quadril muito largo, porque aí o quadril vai parecer maior ainda. Eu vou deixar uma foto aqui de uma mulher com um quadril largo. Então, para vocês verem que o foco, né, o peso visual do corpo dela está na região do quadril. E aí, essa região que a gente vai tentar disfarçar. E isso varia muito de uma mulher para outra, tá, gente? Porque tem mulher que não quer disfarçar, que tem o quadril largo, mas não se incomoda com isso e não quer disfarçar. Tudo é o que você quer, entende? É tudo está relacionado ao seu desejo de imagem, aquilo que você quer, a forma como você quer se sentir. Próximo corpinho que eu vou falar é este aqui. A gente vê que o peso visual do corpo, né, o foco no corpo dela está na região do abdômen. A gente chama esse biotipo aqui de biotipo oval. Então, a gente vê esse peso a mais na região abdominal. A gente vê que ela não tem uma cintura muito marcada. Reparem nessa região aqui. A gente não vê uma cinturinha muito marcada. E aí, o que a gente precisa fazer? Trazer essa cintura marcada. A gente precisa evitar tudo que traga atenção para essa região do abdômen. Então, evitar faixas muito largas, cintos muito largos, porque tem saias que vêm com esses acessórios. Então, evite qualquer saia que tenha muito detalhe nessa região, que isso vai fazer com que tire o foco dessa região abdominal. E nesse caso, a saia reta também é uma boa opção e a saia evasê também vai ser uma boa opção para essa mulher. E o ideal é que a gente tente marcar a cintura. E aí, quando eu falo de marcar a cintura, a gente trazer ali uma modelagem que deixa a cintura dela mais fina, que deixa essa região mais fina. E isso a gente consegue com uma peça que tenha algumas costuras ali, tipo umas pregas na parte da frente. Isso vai ajudar com que a gente estreite essa região abdominal dessa mulher que tem o corpo mais oval. Se você tem um corpo cujas medidas são muito parecidas em relação a ombro,
cintura e quadril, você vai ter um biotipo mais retangular, mais retinho. E aí, da mesma forma como é importante na mulher oval a gente marcar a cintura, na mulher de corpo mais quadradinho, mais retangular, também vai ser importante a gente fazer isso. E aí, essa mulher, se a gente coloca tudo muito reto, vai continuar tudo muito reto. Então, para essa mulher, a gente já pode colocar mais volume. A gente já pode colocar babado, a gente já pode colocar uma saia godê, uma saia evasê, e marcar essa cintura para que esse corpo tenha mais harmonia, seja mais proporcional, porque a gente fala que o estereótipo feminino é o estereótipo das curvas, né? É um corpo que tem curvas. Se vocês prestarem atenção, o corpo feminino é cheio de curvas, diferente do corpo masculino, que é um corpo mais reto. É um corpo em que a gente não vê cintura. Então, na mulher a gente vê uma cintura, então a gente vê curva. Os seios, a gente vê curvas. O quadril, curvas. Então, o estereótipo feminino é relacionado a essas curvas, ao contrário do masculino, que é um estereótipo mais reto. Então, a gente fala que o corpo que tem mais proporção vai ser o ampulheta, né? Aquele biotipo em que a gente tem aquele formato de corpo que parece uma ampulheta mesmo, com a cintura mais fina, essa região da mesma proporção em relação ao quadril. Esse é o estereótipo feminino, mas nem todas as mulheres têm essa mesma proporção. E aí a gente consegue, por meio desses truques, trazer essa proporção para deixar o corpo mais harmonioso e com esse aspecto mais feminino também, principalmente para os corpos que têm linhas mais retas, que é o caso do triângulo invertido, que é o meu caso, eu tenho o corpo triangular invertido, e o corpo retangular também, que é um corpo mais reto. E aí, se a gente traz um pouco mais de volume nessas regiões do quadril, se a gente marca a cintura, a gente consegue alcançar esse objetivo. E para a mulher que tem quadril e ombro na mesma proporção, a gente chama isso de biotipo ampulheta, que parece uma ampulheta mesmo, que tem a cintura bem definida, bem marcada. E a gente pode aproveitar essa cintura bem marcada para trazer saias que marquem a cintura também. Então a gente traz saia que marca a cintura. Se essa mulher coloca tudo muito largo, a gente desvaloriza o corpo dela. Se ela coloca tudo muito justo, extremamente justo, a gente também vai desvalorizar. Então, o equilíbrio aí é colocar algo mais largo com algo mais justo, sabe? Trazer esse equilíbrio entre esses dois tipos de modelagem. Se a gente coloca uma saia mais reta, que vai ser um pouco mais justa, na parte de cima a gente coloca algo um pouquinho mais largo. Se a gente traz uma saia com mais volume, na parte de cima a gente vai trazer algo um pouquinho mais justo. E aí essa mulher, como ela já tem o corpo mais harmonioso, né, por natureza, a gente não precisa fazer grandes truques aí em relação à escolha de uma saia, por exemplo. Aí vai depender do que incomoda mais. Se ela se sente incomodada em relação à largura do quadril, ela vai focar numa saia mais reta. Se ela se sente incomodada em relação à largura dos ombros, ela vai trazer o foco para a região do quadril, vai colocar uma saia mais volumosa. E tudo isso vai depender do que você quer. Se você quer evidenciar o seu quadril, se você quer disfarçar. E é essencial você saber o que você quer para você conseguir escolher a modelagem que vai se adaptar melhor a você. A gente tem vários formatos de saia. A gente tem a saia lápis, a gente tem a saia evasê, a gente tem a saia godê, a gente tem a saia reta. A gente tem vários formatos. E resumindo, né? Se você tem o quadril largo e isso te incomoda, você vai focar em saias que tenham um corte mais reto. Se você tem um quadril muito estreito e quer ter mais volume nessa região,
você vai focar nessas saias que tenham mais volume. Saia que tenha bolsos também, na parte da frente, na parte da lateral, tudo isso vai criar essa impressão, né, visual de que essa região é mais larga. Agora falando de tamanho de saia, de comprimento. A gente tem a mini saia, a gente tem a micro saia, a gente tem a saia midi, a saia longuete, a saia longa, a gente tem vários comprimentos aí. E tudo isso vai variar em relação ao tamanho da sua perna e à sua altura também. Como eu falava lá no início do vídeo, eu sou muito alta e tenho a perna muito grande, eu tenho dificuldade para comprar mini saia. E aí eu prefiro as saias midi, as saias longas, porque vão funcionar melhor para mim. Mas eu recebo algumas perguntas sobre mulheres baixinhas usando saia longa. Não há problema nisso. Tudo vai depender da forma como você vai construir o seu look como um todo. Se você é baixinha e quer usar uma saia um pouco mais longa, o ideal é que você use com o look monocromático. Então você escolha a saia na mesma cor que a blusa, isso vai alongar a sua silhueta. Que você use também sapatos em bico fino. Então, se você coloca com um escarpão, isso vai alongar a sua silhueta. Ou então, se você usa uma sandália com tiras finas, você deixa o seu pé à mostra, um pouco de pele à mostra, isso também já vai fazer com que a sua silhueta pareça mais alongada. Então, tudo depende do conjunto, tá? Depende do conjunto. Se você é muito alta e quer usar uma mini saia, aí tudo vai depender do seu gosto também. Se você não se importa em usar uma saia super curta, ok. Aí é realmente algo de gosto pessoal. Eu não gosto, então eu tenho dificuldade de comprar mini saia por conta disso. E aí o tamanho midi é um tamanho que é super elegante, vai funcionar para todas as alturas, porque ele deixa um pouco da pele à mostra. E eu acho que a saia que vai gerar mais dificuldade pra gente colocar numa mulher vai ser a saia longa mesmo, por conta da mulher mais baixa, mas isso é como eu falei, tudo depende da forma como você constrói o look como um todo. Então não fica com essa noia de que, eu sou baixinha, não posso usar saia longa, não posso usar saia midi. Você pode sim. É só você usar esses truques que eu falei aqui, usar o look monocromático, não fazer blocos de cores, porque quando a gente faz blocos de cores no nosso look, a gente encurta a silhueta. Usar também o calçado na cor da sua pele ou na mesma cor da sua saia também vai te ajudar a alongar a silhueta. E aí todos esses truques vão te ajudar a escolher uma saia que você goste. Se você quer usar uma saia longa e é baixinha, então usa esses truques que eu te falei que é certeza da vitória. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!